Estamos de ressaca, né? Ah, conta, Lila. Não, dias tensos, É. praticando sem assim, ó, dar com pau, com sardinha na bunda. Sim, ótimas oportunidades para praticar o 100, né? Ótimos desafios, né? Verdade. Eu lembro de você falando, ai, sabe uma lição que me ajuda muito? Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Eu escrevi no espelho assim, ó. Sim, porque aí você vê o outro lado, né? Você sai da reatividade, pode olhar o que, que aquilo traz, né? De aprendizagem. Muito bom. Uhum. Se me permitem fazer um comentário sobre isso também, hoje eu vi um vídeo do Murilo Gun comentando o Curso em Milagres, que tem uma passagem que chamou a atenção dele e que é interessante, que é sobre o amor, que tudo é amor, a gente já falou aqui também, que tudo é amor, e o que parece que não é, é um pedido de amor. Então, eu acho que é uma forma também da gente não se identificar com qualquer tipo de sonhos e loucuras e achar que é mal, né? Eu acho que é isso a mensagem, né? Não acharmos que existe essa maldade, mas que ela é um jeito equivocado de se pedir amor, porque o amor está aí, né? E até ele compara com um escultor, acho que é Michelangelo, que dizia que o Davi já estava ali, ele só tirou o excesso. E assim também, o amor está ali, só que tem uns excessos que, se retirados e com o nosso olhar para isso, né, precisa realmente ter um olhar acolhedor, amoroso, para ver isso que está lá, né? O amor está lá. Sim. E também, assim, né, eu tenho refletido, assim, muito também, é interessante como que essa situação no país, né, de polarização, de eleições, evoca a gente exercitar mesmo o olhar de um curso em milagres, né? E eu tenho olhado assim, sabe, para os nossos governantes, né? Ou para aspirantes a governantes, né? Buscando ter um olhar isento de julgamento, né? E buscando assim saber, né? Ter a consciência de que cada um está buscando fazer o melhor da sua perspectiva, né? Não é uma má intenção, porque todo mundo julga como se fosse uma má intenção do outro, né? É a coisa da culpa, né? É... E, e aí, assim, ok, porque houveram erros já feitos por eles e coisa, né? E aí eu também recorro ao entendimento de um curso em milagres, é, 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 concebendo assim que qualquer pessoa, né, inclusive esses nossos irmãos, estão abertos à regeneração, né? Essa coisa assim de não olhar o presente com os olhos do passado. E outra coisa, em algumas passagens do Curso em Milagres, ele tem uma lição que diz assim: eu confio no meu irmão, que é um comigo e com Deus, né? E ali diz que o Espírito Santo, assim como ele está na nossa vida ensinando, ele está na vida daquele que a gente olha como nosso irmão e dos nossos governantes. Então,
eu confio, sabe assim, esse olhar isento de julgamento e entender que, ok, todo mundo tem direito à regeneração, né? A um novo olhar e ao perdão, né? A esse perdão genuíno, assim, de limpar, sabe, esse passado do presente. Então, é bem bacana isso mesmo, assim. E também é engraçado, eu descobri porque que eu sou apolítica. Todo mundo fala que não pode ser apolítico, né? Você tem que ser... É como você viver no mundo da carochinha, não sei. Todo mundo critica, né? Só que eu não quero escolher entre um e outro. E se eu quiser escolher os dois? Porque não tem essa opção, né? Um ou outro, anular o branco. Não tem opção. Quando venceu o presidente, aí o slogan era assim: o amor venceu. E eu sorri, porque não tem nada, né? O amor é dos dois lados. Sim. Então, assim, é bonito que a gente tenha, a gente já possa ter uma visão dessas, né? Que sorte que temos nós. Sim, é verdade, né? E o amor já venceu, de acordo com o Curso em Milagres, né? Já está tudo aí. E ele está operando em tudo. Tipo, bacana. Marita, Beth. Vou falar uma coisa. Agora eu já conheço presencialmente pelo menos metade desse grupo. Eu encontrei com a Beth presencialmente. Que legal! E agora falta a Marita e a Rose. Uhul! Mas agora vai. Eu vou aí te ver. Mas Isso olha, aí. eu estou com dificuldade essa semana de assimilar o que está acontecendo, sabe? Esta semana eu estou com dificuldade de entender o que está acontecendo. Estou tentando, né, ficar mais tranquila e tudo, mas... Porque agora a Mila está falando ali que ela conseguiu, né, ter essa visão, né, nesse contexto, mas eu não estou conseguindo, não. Eu acho que eu tentei fazer aquele exercício, né, que tu ensinou no ano passado, de ficar olhando, né, a questão sem criar aquele julgamento e tudo, mas eu estou com dificuldade. Eu fiz meditação, tô tentando, né? Mas claro, eu acho que... É assim, Rose. Não fica dando ouvidos às pessoas que falam, que julgam um lado ou outro. O que o eleito é ruim, o que não foi eleito era melhor, ele merecia mais. Tenta não achar quem merecia mais. Eu acho assim, que o governante deve ser eleito o mais parecido daquilo que tu pensa e tu sente. Eu acho que é bem simples assim, né? Com quem que tu vibra, com quem tu te espelha mais? Aí tu elege ele, pronto. Não, mas a questão é que todo mundo que queria o outro está na frustração. Exatamente. E está considerando o pior cenário para o país. Isso ia acontecer com uma das duas metades da população. Metade está decepcionado, isso mesmo. Metade está decepcionada. E eu não escolhi o que aconteceu, entende? Então, às vezes eu tenho com essa conversa, a pessoa tem o governo que merece, o povo tem o governo que merece, eu não escolhi isso, entende? Então, mas eu acho que a gente precisa de um tempo para assimilar as coisas, mas, é claro. Na democracia, mais um já é o vencedor, é o outro, né? E por isso se chama democracia, porque tu tem que aceitar teu lado perdedor. Sem fazer escarcéu, sem ir para a rua, sem ficar ofendidíssimo, que sei eu. Isso eu sei. Não é vida, é política. É a forma que os homens encontraram de brincar nesse teatro. E existem regras disso aí. A democracia diz assim, nas eleições, se tem um a mais, é aquele que tem um a mais venceu.
E isso mostrou que uma mais da população é a favor do Lula, pronto. E o outro teria que aceitar, dar uma de cavalheiro, agradecer e soltar a peteca, né? Rose, deixa eu falar uma coisa para a sua criança. Triste, etc. Identificado total, né? Sim, Rose, fala, meu amor. não fica assim. Olha o Geraldo, vice do Lula. Quem imaginaria isso há uns 6 anos atrás? Não fica assim. Porque Mas assim... juntaram o Centrão e a esquerda. Bom, o Centrão e a esquerda se juntaram justamente para combater o totalitarismo do outro lado, porque... Não adianta, Marita, não adianta você falar assim, porque a Rose está triste. Nós não aceitaríamos, né? A UCEI não permite agressividade, não permite arma, não permite ódio, não permite rancor. Então, nós, de olhos fechados, teríamos que estar como o Centrão e a esquerda, porque isso que é amor, isso que é paz, isso que é harmonia, não vai ser harmonia bala, não vai ser harmonia que o viado não presta, que as menininhas venezuelanas pintam um clima... Que não, mas isso é um julgamento seu. Então, isso aí é humilhantemente para quem pensa, isso é terrível, se ver uma pessoa assim liderando um país, gente. Gente, assim, ó, eu vou convidar vocês, a gente não está entrando no mérito... Vamos pular esta parte. Da polaridade. Não é julgamento, eu só estou contando para ficar leve, porque um dia de cada vez, sem julgamento, sem julgamento. A questão é isso, do outro, né? E não interessa aqui a favor de quem cada um é, né? E nem quais os motivos. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que a questão é justamente o jogo da polarização, tá? Essa identificação que a gente tem, né, com um lado ou com outro lado, já cria na nossa mente que um está certo e o outro está errado. Essa é uma sensação ruim que a gente sente, isso mesmo, eu não queria estar sentindo isso. Assim, infalivelmente, se a gente se identifica com um dos lados, você está nesse jogo. E uma hora você vai se sentir muito mal porque você está julgando errado o outro lado. Claro, você se identifica com aquilo que você julga certo e você passa mal com o lado que você julga errado. Posso fazer uma parte, professora? Já, Mimi, só deixa eu completar. Só que o que acontece? Certo e errado fazem parte de um jogo da dualidade, entende? Então, a salvação não está em ganhar o que você acha certo, ou não ganhar o que você acha errado. A salvação está em a gente aprender essa lição de se desidentificar disso, sabendo que numa ordem maior, e que é a única ordem real, tá tudo certo, né? Então, eu costumo dizer assim que, por exemplo, a bruxa e a fada fazem parte da mesma história, do mesmo conto, entende? Uma bruxa não tem significado numa história que não tem fada, uma fada não tem significado na história que não tem bruxa. E no caso da polarização do nosso país hoje, se você vê os arquétipos ali, é polícia e ladrão. Então, é claro que quem está do lado de um não acha que é ladrão, quem está do lado de outro não acha que é totalitário, mas é a mesma história, entende? São polaridades que fazem uma mesma historinha. Então, eu vejo como a única solução real, e é esse o nosso estudo aqui, é a rendição que você fala, Rose. É a rendição para o que é, sabe? Porque o que é o que a Mila falou. Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. E é isso.
Mas nesse teatro da política, não deixa eu falar primeiro. A Mila tá na fila. A Mila tá na fila. Perdão. Não, Marrita, sem discutir política, como a gente está se sentindo é o seguinte, como se fosse aquele filme que a moça tem que escolher um filho para o outro morrer. A Rose está se sentindo provavelmente assim. Isso. E eu comecei a palestra falando que eu consigo já me distanciar, porque seria injusto pedirem para a gente escolher o presidente da nação. Entendeu? Por que a gente tem que escolher entre um e outro? É como escolher o filho, né? É uma escolha muito... A gente... É um teatro que isso é muito importante. É um teatro, Rose, entendeu? Então, assim... Isso que justamente... O teatro é a política, né? Então, eu vou brincar, porque quem é deste mundo não pertence a ele, mas pode ser dele. Ou seja, brinca, faz de conta, assiste a peça do teatro, vai te dizer, senta direito, senta esquerda. É obrigado, tua cidadania te permite. Mas tu escolhe de acordo com a tua consciência, porque é isso que é. Escolhe de acordo com quem vibra mais contigo, quem mais se faz espelho contigo. E aí acabou. Aí acabou. Se no teatro foi dado a regra, né? Vai ser assim, assim, assim. Então, se na regra deu assim, aceita. Mas não é isso que eu falei. Com história. Você não escolhe o filho que você tem. Nesse caso, são duas pessoas esse caso não são teus filhos. Isso aqui é um teatro de política. Não tem nada a ver com o emocional. Agora, tu não pode escolher teu filho. Tanto um filho como outro são importantíssimos. Nesse caso, não. Nesse caso, não é isso que hablo. É porque a pessoa sente como se fosse assim, entendeu? Mas quando ela sente como se fosse assim, é porque ainda está identificada como teatro. Tudo bem, ela caiu no buraco. Já sabemos, caiu no buraco, não importa, não tem problema. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Antes eu negaria o que eu estou sentindo, e agora eu consigo admitir o que eu estou sentindo, e estou tentando já resolver isso dentro de mim. Entenderam? Sim. Porque antes eu fazia de conta que não existiam as coisas, e é uma coisa que é inadmissível para quem está estudando ficar brincando, vivendo um teatro também, né? Mas eu também, isso às vezes acontece comigo também, é o famoso buraco, né? Que a gente cai, é isso mesmo. E às vezes assim, eu também me dou conta, falo, gente, como uma história, uma coisa me pegou, sabe? E eu me identifico pra caramba, e aí que eu percebo o quão identificada eu tô, e o que tá qual é a cola, sabe? Sim. E aí eu vou procurando encontrar qual é a cola, mas é isso que a Mila falou, é a criança interior, que a gente precisa ensinar a nós mesmos, assim, né? Aí aprendendo essas lições da vida. É isso, assim, mas de fato, tem que olhar para isso, tem que admitir, eu concordo, tem que olhar e fazer um mergulhinho interno. Sim, né? eu tô fazendo. Sim, tô fazendo. Até que a coisa vai liberando. E até um perdão interno, assim, sabe? Né? Por esse sofrimento, sabe? Por a gente se identificar, né? Acreditar ser real coisas que não são. Essa nossa, né? Esse nosso jeito de viver, parecendo que nós somos assim tão limitados, né? A gente também tem que perdoar, assim, sabe? Isso, assim. Mas aí a gente sempre cai no buraco. Eu, por exemplo, ontem estava no supermercado e eu estava fazendo minha compra e aí diante de mim tinha um senhor, uma aparência assim, um trabalhador, uma aparência simples assim. Aí o senhor estava comprando um pacote de feijão e um pacote de arroz e a conta deu R$15. Aí ele entregou o cartão de débito e não passou.
Aí ele disse, meu, será que eu já não tenho tudo isso? Assim, ficou meio envergonhado, assim, né? E eu cometi um erro, porque devia ter comprado, assim. Se o meu coração me mandou, eu deveria ter comprado. E isso que depois eu me incomodei. Cometi o erro e eu disse assim, faça 10, e eu disse assim, pega 5. E eu entreguei 5. E ele disse, não precisa, assim, ele se envergonhou. E eu disse, faz de conta que não aconteceu. Às vezes acontece, que pode acontecer, que dá isso. E eu disse, estamos no final do mês. E aí ele passou e não conseguiu, não tinha, gente, não tinha saldo. Aí ele disse, putz, meu salário deveria ter entrado até às 6. De certo, até às 7 entra. Aí ele disse assim, eu quis dar o restante para ele, mas eu vi tanta vergonha nele, que ele disse, tome seus 5 e eu vou ficar esperando. Mas depois eu me senti incômoda, assim, porque eu pensei dentro de mim, por que se meu coração me mandou, por que eu não comprei, incluí na minha compra e entreguei para ele? Ai, cheguei até no yoga, assim, bem identificada com a história, fazendo Ho'oponopono a minha, assim, né? Depois já passou, mas em que momento eu espelhei a tristeza dele, a impotência dele, foi muito, muito forte. E também isso faz parte do teatro que o Brasil está vivendo. Essa é a parte do teatro que o Brasil está vivendo. Gente que não é vagabundo, gente que não é sem vergonha, mas que provavelmente no final do mês não caça o dinheiro para comprar as coisas. E ele estava comprando um pacote de arroz e um pacote de feijão, gente. Porque ele já tinha deixado um pacote de peito de frango. Mas aí eu estava atrás, putz, que mal que me senti comigo mesmo, porque eu disse assim, faltou determinação de dizer inclui na minha compra e dá para ele. Mas sabe o que é importante aqui? Os buracos, a gente identificar os buracos como saúde, fome do outro, frio do outro, guerra na televisão, a gente já fez essa aula. Quais são os teatros grandes? Morte, não sei o quê, né? A gente já sabe os grandes teatros que a gente vai cair no buraco. A fome do outro, mas o outro sou eu. O frio do outro, que estava sem cobertor na rua, o mendigo que você passou, o ladrão que coisou no táxi. A gente já sabe desse teatro, né? Mas a gente sabe que vai pegar na gente. Sempre vai estar aí. Sim, e a gente sabe como te passar em coluna. Às vezes eu me pergunto também, e aonde que está a sensibilidade de olhar para o outro? Porque pareceria que também entramos numa lavagem de cerebro, que eu só olho daqui o teatro sem sentir nada. Não sei se eu tenho que ser assim no final, mas eu acho que o caminho é esse. Eu olho o teatro sem sentir nada, mas de repente tem momentos que há identificação, que dura pouco porque tu tens essa consciência. Eu comecei a fazer Ho'oponopono para mim, para a sensação que ele me despertou, que não é uma sensação boa. Eu tive pena dele, e não é uma sensação boa ter pena de alguém. Sim. Então, não é uma sensação boa. Eu deveria ter sentido amor por ele. É. Né? Então, eu fiz Ho'oponopono para mim, assim, para esse espelho que ele despertou em mim. Sim. Eu acho que são algumas coisas assim, olhar para o outro e oferecer algo que o nosso coração quer oferecer por amor, sabe? É uma coisa. E outra coisa é eu me projetar nele, vamos dizendo, acreditando que aquilo, que ele é uma vítima, vamos dizer assim, entende? Da situação. E nesse caso, também é um equívoco, é uma falta de compreender que, assim como o Espírito Santo opera em mim, opera nele. Assim como as situações são lições que Deus quer que eu aprenda, são situações que Deus quer que ele aprenda. E ele é grande para isso.
E eu sou grande para isso, e todos nós somos perfeitos, e nós estamos aqui justamente para descascar essa cebola, né? Quando eu reconheci isso, eu comecei a abençoar e a ter muita gratidão por esse sentimento que eu achava que já estava mais desidentificado de mim, o ter pena, tá se entendendo? Então, esse sentimento que me incomodou, o ter pena, quando na verdade eu deveria ter sentido amor na situação dele, porque ele estava envergonhado, ele estava nitidamente desconfortável com a situação. Então, aí tem uma coisa importante que você falou e que eu acho que nos introduz naquele tema que a gente separou para hoje, né? Eu deveria ter sentido, eu não deveria ter sentido pena, né? Esse eu deveria ou eu não deveria, na verdade é o seguinte, a primeira coisa que acontece com a gente é o automático. É o automático. É o automático. Quando a gente olha para uma situação, a gente tem os condicionamentos e vai para o automático. Então, isso acontece. Então, a mente errada, ela está aí e ela opera no automático. E isso eu reparo que acontece comigo igual, entendeu? E aí, assim, aí eu me paro e corrijo para o amor. É assim, como é que eu posso olhar ele, igual você fez, Marita, como é que eu posso olhar ele grande como ele é, para enfrentar as lições, para descobrir, né, essa força dele? Então, ok, o meu coração quer ajudar, eu vou ajudar. Então, tudo bem. Agora, tem uma questão aqui, né? A gente julga a gente mesmo, porque primeiro vem o automático. Aí, assim, puxa, eu não devia estar sentindo isso, né? E aí vem a questão, eu vejo que aí vem a questão que eu coloquei ali para a gente conversar hoje, que eu acho que é bem pertinente, que assim, essa coisa que a gente, poxa, eu não devia sentir ou fazer ou pensar dessa forma porque é equivocado. Eu devia pensar, fazer de uma forma lúcida, né? Então, isso traz essa pergunta, né, para a gente conversar. É errado ter uma mente errada? E por que eu trouxe isso, né? Em vários momentos, a gente já conversou aqui na nossa roda, até Jonathan colocou alguma vez que, assim, Jonathan colocou que ele não vê que nada é errado, né? Nada e o ego, que assim, o ego está aí, não é. Agora, muitas das escrituras de caminhos espirituais, como é o Curso em Milagres, e outros também que vêm do Oriente, eles mostram para a gente, eles evidenciam que a mente do ego é a grande responsável por toda a desgraça do mundo, né? Então, assim, e tanto que o Curso em Milagres coloca a mente errada e a mente certa, né? Então, e essa mente errada é a mente do ego, que é responsável pela separação, pela ideia, né, de separação, pela experiência de morte, pela doença, por toda a desgraça do mundo que a gente vive aqui no mundo, né, das formas. E acontece que, aprofundando nesses caminhos, muitas vezes dá a entender, né? E dá a entender, mas pode não ser correto entender assim, mas dá a entender que é errado ter uma mente errada, que você devia, né? Porque a própria palavra diz, a mente errada é a mente certa. Então, é um erro ter uma mente errada. E tanto essa questão é importante, que tem vários mestres espirituais, indianos e linhas espirituais que dizem que tem que matar o ego, né? Outros dizem que não. Então, eu acho que é pertinente, eu quero ouvir vocês. E aí depois tem um videozinho que eu coloquei lá, né, no nosso grupo, que eu posso passar aqui também para dar uma incrementada na nossa conversa,
que é do Rupert Spira. É exatamente sobre isso, se é um erro ter o ego ou não é um erro ter o ego, enfim. Eu tenho a impressão que o ego vai nos acompanhar até o último suspiro. Salvo se a gente se iluminar antes. Mas quem se iluminam, por exemplo, um drogado que chega a uma overdose se ilumina, porque ele se integra no universo e pum, aí nem se dá conta que se integrou, né? A integração sei, né, Marita? A integração é quando tu te integra e já não existe mais, opa, me integrei. Não. É só um salto, assim, né? Então, eu acho assim que o ego vai nos acompanhar até o último suspiro. Porque ele está aí, faz parte da nossa dualidade. Ou até o último suspiro, ou mais, porque não me passa pela cabeça que eu possa matar meu ego, porque eu acho assim, o inconsciente coletivo, ontem eu tive a nítida sensação que, como eu estava descuidada, caí no inconsciente coletivo que a vibração está fazendo. Por isso que, de repente, eu me fiquei identificando, sentindo pena, que sei eu. Então, porque a vibração ontem, hoje, ela está muito densa. Ela não está uma vibração energética normal, né? Então, isso também influenciou na minha percepção. Por quê? E como você diz, percepção, eu estava olhando errado. Marita, essas situações já aconteceram algumas vezes comigo similares. E aí, partindo até do curso em Milagres, de ver o nosso irmão do jeito que ele é, não vulnerável e tudo mais, eu proponho assim um ponto de reflexão. Será que, se ele tivesse aceitado, você se sentiria diferente? E outra coisa, durante o processo que você se ofereceu, ou seja, se colocou como um canal de bênção para ele, e ele recusa, será que, então, na caminhada pessoal dele, ele não precisa, então, desenvolver um pouco mais de aceitar, né? Enfim, as crenças que ele tem que impedir... Nessa situação, não é ele. Eu não estou preocupada ou ocupada com ele. Porque então, ele mas está aí na a sua pergunta que eu estou fazendo ele está é na essa. sua história e ele está no seu momento. Será que se ele fiquei tivesse ocupada aceito... comigo. Se ele com aceitasse, com minha você atitude. ficaria desse jeito? Se ele aceitasse? Não sei, porque talvez... tudo uma incógnita, né? Talvez eu estaria falando isso, ou talvez não estaria. Porque eu iria preocupar-me se ele tivesse vibrado em outra frequência, como é que eu ficaria, etc. e tal. Isso também é uma manipulação do ego, né? Porque é comigo que eu me senti. É com minha percepção, é com minha postura, é com minha colocação que eu fiquei fazendo Ho'oponopono, meditando, percebi essa tristeza, que percebi que era a tristeza do inconsciente coletivo, tudo, mas não com ele. Ele foi o grande maestro que veio me mostrar isso. E até aí fica, porque depois ele desapareceu do meu campo visual também. Mas ele já tinha emplacado a marca aqui. Então, né? Eu acho que essa pergunta... Assim, ele emplacou aqui e depois desapareceu do meu campo visual. Claro, desapareceu, é isso aí. É para você. Então, não é com ele que eu vou me preocupar se ele aceitou, se deveria ter aceitado, etc. e tal, né? Porque isso é uma coisa assim, que é uma probabilidade. Mas eu estou falando sobre aquilo que eu senti, aquilo que mexeu comigo. Sim. Supostamente, estudante de um curso de milagres, cheio de amor. Eu tenho a impressão que... de uma semana assim, de pura meditação, e na primeira esquina me bato a cabeça ainda, não enxergo assim. A impressão que eu tenho, e na minha vivência pessoal também, sim, dependendo do resultado final, vai mudar como você se sente, já que você estava identificada com aquela situação, com aquela pessoa, o que você sente depende dela, sim.
Se ela aceita, você vai sentir de uma forma. Se ela rejeita, você sente de outra. Se o presidente que eu votei ganha, eu me sinto de uma forma. Se o presidente que eu votei perde, eu me sinto de outra. Acho que a gente não está conseguindo se entender, porque não é com as probabilidades que poderiam ter acontecido. Sim, se a gente for dar renda solta para o nossa mente, se ele teria aceitado, eu saía bailando de uma pata, sentindo-me a salvadora, a boazinha, blá, blá, blá. Mas não se trata disso, se trata da minha postura nesse momento, que o único real era o momento. O que vai vir, o que não deixou de vir, não existe. Então, não adianta falar sobre isso. Talvez eu estaria aqui se ele tivesse... Não é falar por falar, eu acho que essa reflexão, ela contribui para você voltar e entender o que aconteceu, entender como você se sentiu. É um caminho que eu vejo que dá para fazer isso, e você se harmonizar melhor com você mesma diante da situação. Não, eu estou harmonizada, porque eu senti, na hora, no minuto, eu percebi que eu não estava olhando com os olhos do amor, eu estava olhando com os olhos da pena. Conclusão, estava olhando com o meu ego, não estava olhando com a minha mente certa. E não tenho muito mais que analisar isso. E por isso fiz Ho'oponopono para justamente corrigir meu erro. O erro de perceber com minha mente errada a situação. Pronto. Eu acho que o ponto de... entendi o que você falou. Eu quero adicionar uma fala também que a Eliana fala muito bem, e eu compreendo assim também que a questão não é você oferecer nada a ninguém, e esse fato ser interpretado como você se colocar num patamar superior ao próximo. Eu acho que a gente oferecer, se sente que deve, e aceitar se a pessoa recusa. Eu acho que, para mim, esse é um desafio. Tu não entendeu para mim, porque o teatro foi esse. Não, a tua história eu entendi já. O que eu estou falando é do que mexeu aqui dentro. Não estou falando daqui fora. Eu estou falando daqui dentro. Eu só estou ampliando dentro, assim, o que mexeu em mim, o que despertou em mim, de como que eu observei esse teatro. É isso mesmo? Beleza. Eu acho que ampliando a compreensão é muito comum. Eu já vivenciei algumas vezes de você se colocar no sentir do seu coração naquele momento de ajuda a alguém, e a pessoa dizer, não precisa. Ok, então tá bom, você não precisa, né? Por mais que você ache que naquele momento a pessoa não aceitou por vergonha, né? Mas tu não entendeu de novo. Não se trata como fora, se trata com aquilo que mexeu dentro de mim, cara. Não tem nada a ver com o teatro externo. É quando eu me descobri no jogo. Eu que me descobri no jogo. Entendi. É isso que eu me refiro. E aí não é que eu estou tentando trazer a tua situação. Eu estou tentando trazer a tua para nós aprendermos também com o teu exemplo. Eu estou trazendo só o teu exemplo para a gente entender como podemos, alguns caminhos na nossa vida, na nossa prática, e extrapolando, inclusive, para outras situações. Eu acho que se trata de estar alerta e descobrir o jogo só, simplesmente. Sim, muito teatro, quando tu tá alerta, tu te percebe. E eu fiquei triste porque eu senti pena dele, porque a pena vem do ego. O amor vem do lado certo da mente. Eu deveria ter sentido amor, não deveria ter sentido pena. E eu comecei a fazer Ho'oponopono em mim, justamente porque eu me equivoquei. Eu senti pena. Eu olhei com a mente errada, não olhei com a mente certa. Posso fazer assim uma observação aqui bem interessante, assim, que eu acho que integra a ideia de hoje, assim, né? Isso, assim, a gente se julga, né? Eu deveria ter olhado com amor, não deveria ter olhado com pena.
eu sugeriria, porque eu também todo mundo faz isso, tá? Eu sugeriria a gente fazer uma mudançazinha nesse tipo de pensamento, que é assim: eu deveria ter olhado, em olhando com pena, eu deveria, assim como fiz, perceber e passar a olhar com amor. O que nós deveríamos é exatamente o que aconteceu. É isso que fiz. Né? Quando eu percebi que estava sentindo pena, eu fiz Ho'oponopono. Isso. Não, e é eu isso fiz que deveria. Porque eu estava errada. Para mim que eu fiz. E comecei a vibrar no amor nessa interesse do caminho dele, nesse teatro que ele tem que enfrentar. Enfim, não sei. Mas eu não poderia. Aí que vem, não sei. Talvez não consiga me expressar assim. Eu me peguei no jogo do meu automático. Pelo inconsciente coletivo, eu vibrei com pena. Sim, querida. Eu estou entendendo. Quando me dei conta do erro, sim. Eu vou ser sincera. Isso é perfeito. Eu me senti meio envergonhada. Para mim. É que nem a Rose, a mesma coisa que está acontecendo com a Rose. Vamos dizer assim, ela falou, em outro momento, eu nem admitiria que isso está me fazendo mal. Mas a gente rejeita aquela parte da gente que é a mente errada. E a gente acha que ela não deveria existir, quando, na verdade, olhar para isso que aconteceu é o que nos ajuda a sair desse buraco, entende? Exatamente isso. Então, e a grande sacada é a rapidez com que a gente percebe o jogo. Isso, para mim, é o mais lindo da história, é a rapidez com que eu percebo o jogo. Porque tudo é um jogo, ao final. Mas então, disso depende, eu acho, a gente não julgar errado tudo o que acontece. Não! Né? E deixa eu fazer uma sugestão, a não ser que alguém queira falar agora. Deu por 4 minutinhos do vídeo para a gente depois falar, porque é 4 minutos o vídeo, e tem 12 minutos ainda a nossa roda, e ainda dá para a gente falar um pouquinho no final. O que vocês acham? Boa. Vou colocar, tá? Porque é sobre isso, assim, eu acho que vai fechar tão bonito. Espera aí. Yes, there is a fear or a resistance in us to let go of our sense of separation, although it is at the same time the one thing we long for above all else. Mm-hmm. For instance, sometimes people long for intimate relationship, and at the same time they fear intimacy. And they keep finding themselves going towards intimate relationship, and just as they get to the brink, they pull back again. Why? Because in intimate relationship there is a brief loss of the sense of separation. It's what we long for. That's why we love intimate relationship. There is a brief, a temporary cessation of the sense of separation, in which the separate self effectively dies temporarily. It doesn't die, it just goes to sleep. So we long for that because that is the end, albeit the temporary end of separation. But it is also a kind of death. And for that reason we pull back, because we recognize we're going to dissolve, we're going to lose our customary boundary. It's just one example of it. Yeah, but there is really this warning about how vicious ego can be. Like it's really not your friend. It's the enemy within yourself. I think that's a little severe. Yeah, well, I'm trying to make it... Is it really that bad? Well, I mean, the extreme versions of the ego can be vicious. It's true. It can be extreme, but
Yeah, well, it's not always that Don't extreme, see the of course. ego as a mistake or a problem. Just see it as a limitation on your true nature. If we make the ego the vicious one, or the devil, or if we judge it, we're just being vicious with the ego. We are being vicious with the vicious ego. Awareness willingly limits itself, knowingly and willingly limits itself in order to assume the form of the finite mind around whom the ego revolves, in order to bring manifestation into existence. In other words, in order to realize or make real a part of its infinite potential. So it is a kind of sacrifice. Consciousness gives birth to the world within itself and then loses itself in that world. In other words, becomes an ego in that world and then has to extricate itself from its own creativity. So it's not a mistake. It's ignorant, but not in a pejorative sense. It's ignorant, but not stupid. Ignorant in the sense that it does require the ignoring of consciousness's own being. Consciousness must overlook or fall asleep to itself, and as a result rise in the form of the finite mind. You have to fall asleep in Amsterdam to take the form of Jane on the streets of London. You have to fall asleep to the knowing of your own mind in order to realize a part of the potential of your mind. You do it willingly, but it comes at a price. So don't see the ego as something bad, something wrong, something that shouldn't have happened. If it shouldn't have happened, it wouldn't have happened. See it more as a temporary limitation on your true nature that you have freely assumed in order to bring the world into apparent existence. And that you are equally free at any moment to retrace your steps as an apparent ego to discover your true nature. Interessante a forma como ele coloca, né? E basicamente ele disse, é o nosso companheiro, faz parte nossa. E não se trata de condenar nem de ter medo dele, simplesmente de aprender a aceitá-lo e aprender o jogo. O jogo de perceber quando estamos na mente errada e quando estamos corrigindo. Só isso. É. Porque faz parte da forma da existência que a gente escolheu brincar. Né? Não tem como, é por intermédio dele que isso acontece. Então, ele disse, né, se a gente olha o ego de uma forma severa, nós estamos sendo cruéis com o ego cruel. Eu tive a sensação nessa fala de se você julga o ego, você está criando outro ego para julgar o ego. Você está multiplicando os egos, né, na verdade. E também é o que ele diz, né? Se não tivesse que acontecer, não teria acontecido. Eu Sim. também acredito assim, se não tivesse que acontecer, lindeza se não tivesse que ser eleito, não teria sido eleito. Se não tivesse que encontrar com o senhorzinho, não teria encontrado. Né? O ego também funciona nesse ritmo. Se não tivesse que ter ego, não teria ego. O ego, o corpo. Em algum momento também no curso de milagres pode surgir a confusão de que o corpo é o nosso inimigo. E na verdade não. O corpo está aí. É a ferramenta. Não tem vida própria. É a ferramenta que minha consciência mexe. A minha consciência diz, levanta a mão. A minha consciência diz, sorri.
Então, é a minha consciência que mexe na ferramenta. Então, é só a gente tampouco o não meu corpo inverter, não é... exatamente. É só a única coisa que o curso traz é que o corpo é efeito, não é causa, né? É a gente não inverter a... Quando a gente está dormida, acha que o ego é o teu senhor. Quando a mente está dormida, quando a consciência está dormida, acha que o corpo é o final de tudo. E não é assim. Quando a gente acorda, percebe que o ego está aí. E a grande brincadeira é que peguei. É um jogo de esconde-esconde. Quando tu pega, peguei. E isso, te sente feliz, te acorda, que sei eu, às vezes chora. Eu não sei, mas ao final de contas, descobre essa brincadeira. Porque não é real. E no corpo é a mesma coisa. Quando tu consegue entender que ele é uma ferramenta, ele deixa de ser a razão da tua vida. Mas nem por isso tu vai negar teu corpo, nem por isso tu vai tomar banho, nem por isso tu vai pentear o cabelo, nem por isso tu vai botar um creme para hidratar tua pele. Faz parte da tua ferramenta, mas não é o inverso, não é o corpo que é o dono de ti. É tu a dona do corpo. Tem uma fala de Jesus, eu não lembro em qual parte do livro, eu acho que eu já falei isso para vocês, e dele diz que nós temos que nos aliar ao ego. Olha que lindo! E tratar ele como amigo, porque daí sim funciona, ele fala, sabe? É uma frase, é meu amigo. Da outra vez, quando você falou isso, Rose, eu pedi para você descobrir qual é a parte, que eu não me lembro dessa parte. Eu queria, seria bom a gente ver como é que é o jeito que ele fala, assim. Mas a nossa roda de conversa vai continuar ano que vem, né? Vai. Então eu vou ler o livro inteirinho ano que vem, com cada texto, e daí eu vou localizar, porque olha, eu quero prometo. falar. Vamos, hein? Vamos estudar de novo ano que vem, vamos? E como o Jonathan disse, nada sucede por acaso, certo? Vamos encontrar no momento que estivermos certos para entender, né? Certeza absoluta, mas assim, eu fiz um trabalho com esse texto, entendeu? E eu procurei no meu livro que eu fiz o trabalho, porque eu passei de um livro e não achei também, mas eu tenho certeza absoluta da fala, porque aquilo me impactou muito, sabe? Então eu tenho certeza que a frase existe. Agora eu vou localizar, com certeza. Fala, sim. Toda vez que a gente tem as nossas rodas, eu fico sempre lembrando, porque me ajuda para a semana toda, né? Teve a roda anterior foi sobre eleição e até aí ele fez um post. E eu fico sempre pensando no inconsciente coletivo, que é uma coisa louca. Esse inconsciente coletivo é uma doidice, né? Porque a gente está meio mal, não sabe se é porque Júpiter está descendendo, é tudo nosso ego, mas tudo bem, é esquisito esse inconsciente coletivo. E, por exemplo, um exemplo que vem agora é a Copa do Mundo, que vai todo mundo ficar torcendo para o Brasil. E eu acho isso tão nocivo. Mas, enfim, julgando já, eu não... Só que quando eu era menor, eu chorei que o Brasil perdeu em 80. Eu chorava. E eu sofria. E graças a Deus que a gente não é mais assim. Mas, assim, são situações meio parecidas, né? Que vai todo mundo. E eu vou contar um segredo que não pode contar para ninguém. Com o post que você fez semana passada, eu fiz uma brincadeira que eu fiquei pensando por que eu me sinto tão obrigada a escolher entre um e outro. Então, no primeiro turno eu votei em um, no segundo eu votei em outro, porque foi com todo o meu amor. Foi assim. Foi brincando. Porque eu imaginei os dois bons, cheios de amor. Sim. Isso. No budismo, isso é dar nascimento positivo ao outro. É vê-lo com bons olhos, sabe? Sim. É tão lindo isso.
É lindo. Camila, não tem que esconder esse segredo, a gente tem que contar para todo mundo. Mas eu vou para o hospício, não conta para ninguém. Mas muita gente também deve ter feito isso, né? Muita gente deve ter, porque deve ser uma questão de acordar, né? De repente, pô, melhor botar nesse aqui, que a proposta dele está melhor, ou que eu estou vendo aqui, não estou gostando, enfim, que seja, né? Muita gente deve ter votado num turno por um e no Não, mas segundo. eu estava sofrendo. Eu estava sofrendo com isso, porque eu fico com isso no coração e na mente, sabe? Esse é mau, esse é ruim, esse não sei o quê, esse vai dar mais comida, esse, sabe? As opiniões alheias. A gente cola nas histórias, né? Cola. Por isso é melhor olhar quem mais se espelha contigo. Simplesmente isso. A questão dois têm espelho comigo. Quem mais se espelha contigo? Eu senti que os dois têm espelho comigo. Opa. Amo os dois igual, inclusive. Consegui ver daqui a uns anos os dois juntos. Nós estamos projetando os dois na nossa realidade. Então, os dois ressoam dentro de nós. Eles são partes a serem vistas, curadas dentro de nós, né? É um alívio, né? É um alívio isso. Porque pode ser te espelhas no negativo ou te espelhas no positivo, pelo mais ambos te espelhas, né? De verdade. Não, sempre isso de positivo ou negativo depende em qual lado você cola. Sim, isso mas muda. De qualquer maneira te espelhas, de qualquer maneira tu te espelhas nos dois, já seja pelo bem ou seja pelo mal. Sabe o que é bonito? No nosso filme real, duas partes que eram inimigas se juntaram. Não me importa por quê. Mas era inimaginável. O que é bonito. O que era inimaginável? O que o presidente eleito com o vice era inimaginável. Eles eram adversários numa outra eleição. Sim. Mas a política é lindo. Tampouco não se pode confiar muito, porque a política é isso. Em um partido eles são inimigos, não importa, que eu sinto. É isso. Próxima eleição, Bolsonaro vice de Lula. Hein? Dá para ver. Pois é, aí todo mundo brigando. Todo mundo brigando por causa disso. Aí daqui a próxima eleição, um vem junto com o outro. Exato! Não faz sentido, né? Sim, e faz mais sentido isso, tá? Porque é aquela coisa, tudo é no mesmo saco, assim, é o mesmo jogo. O mesmo jogo, né? E o interessante é que se você vai a fundo nos argumentos de um lado, você cola nisso. E se você vai a fundo nos argumentos do outro lado, capaz que você também cola nisso. Só que as pessoas não fazem isso. É igual o futebol, assim. Eu gosto de assistir finais, e eu assisti a final agora do Flamengo. Eu não sou flamenguista, mas eu gosto de assistir bem o finalzinho quando está decidindo, porque eu gosto de ver a emoção das pessoas, dos jogadores, eu sinto. E foi tão lindo ver o Flamengo ganhar e aqui em volta as pessoas gritando. Então eu fui olhar para isso. Mas o que isso. Aquilo está gerando. É a energia que se mexe aí. Com amor. Lindo. Ver com amor, não torcer para um lado ou para o outro. Ver com amor, um espetáculo. É isso, mas... É isso mesmo. E como a Mila falou, não é tão bonito ver um presidente eleito pregando o amor? Exato. Ter vídeos dele de campanha... isso é pensado no marketing para impactar a gente, mas também a gente tem que olhar as coisas também com os bons olhos, né? Não é é para me convencer. Não, eu também acho que é bom de ter isso. É bom. A frequência que vem junto é boa. Exato. Independente, sabe? Jogou isso no ar,
é uma frequência boa. Então, levou uma frequência de paz, de harmonia. Não jogou agressividade. Tanto que todo mundo, naquela noite, ele estava cantando, estava rindo, estava feliz. Não tinha agressividade na história. O discurso foi de amor e de reconciliação. Então, a gente começou a vibrar nisso. E isso também faz parte do jogo, né? Eu nem ouvi o discurso, né? Eu estou aqui... Não, eu estou falando do discurso durante a campanha. Sim. Eu estou falando do discurso. Sim. Mas assim, independente do lado, se um fala de amor, não interessa que é o marketing, a frequência é legal. Igual eu falei na nossa última roda. Isso para gente. Só que se o outro diz, me perdoe, também é legal. Para ser perdoado. Mas é isso que eu estou falando, Marita, não importa, nem para um, nem para o outro, porque se você for procurar, procurar podridão, você vai encontrar. Mas isso não me interessa a frequência que aquilo está carregando e que possa essa frequência regenerar, porque é só pela frequência mesmo, é sintonia de frequência que pode regenerar. E é uma questão de escolha. Mas Siriane, só um mundo de dúvida, agora tu me deixou pensando. Ou seja, se eu com os olhos cheios de ódio e eu digo que te amo, a frequência não é, a frequência é aquilo que tu está emanando, às vezes não é só as palavras. Mas eu não vou julgar. E aquilo me perdoa, foi mostrado no sábado, quando a deputada dele estava correndo no Rio de Janeiro, armada pela rua. Ali tinha uma frequência de te perdoa. Eu não vou entrar em julgamento, Marita. Isso também nós temos que aprender a olhar. Não só as palavras, senão toda a frequência que envolve as palavras. Sim, mas aí eu posso cair de pau em cima do bandido também, que está falando de amor. A mentira também temos que ter assim. Não, Marita, se você vai fundo, você vai encontrar o julgamento dos dois lados. Sim, provavelmente, mas não tão explícito. Eu não vou entrar nesse mérito, não é isso. Bom, mas isso também é pessoal, né? Cada um brinca do lado que quer e acabou-se. Não, mas eu não tenho lado. Mas a gente pode sair fora do campo de batalha, como diz a Mila, como o curso em Milagres traz. Entende? É esse o convite. Aí que eu te digo, assim, porque não é que eu esteja no campo de batalha, mas também não estou cega, né? Então, para eu dizer, não estou cega, para eu dizer que os dois são amor, né? Porque o que o outro está vibrando não é amor, então eu tenho que estar olhando somente e dizer, bom, são 7h10 já. Quem merece estar aí, pronto, aí eu tô que nem Jonathan. Acho que a gente vai ter que fazer uma outra roda de conversa com o mesmo tema. É errado. Não! O ego é errado. Cada um tem um ego. E nós temos também. Nós deveríamos realmente fazer um tema sobre os teatros. Como eu brinco no teatro? Aonde que vem a minha consciência para me dizer em que lado do teatro eu vou? Porque sabemos já que é tudo um teatro, mas aí, aonde que está a tua consciência para dizer, nesse lado do teatro eu brinco, nesse lado dessa peça do teatro eu não quero brincar. Então, isso seria importante saber também, porque não somente nesse teatro da política, existem muitos teatros que se armam. Eu acho ótimo tema, em especial para a gente pensar sobre a consciência do ator e sobre a consciência do diretor e sobre a consciência do escritor. Do escritor e do espectador. Tudo isso no teatro da vida. Onde é que está a nossa consciência? Mas eu acho que eu vou falar isso. Vocês deram nó no meu miolo agora. O meu miolo ficou enosado. Vamos desenosar na próxima, Rose. Agora já estava confusa, fiquei mais. Beijo.
Beijo, gente. A Betinha com saudade, viu? A Beth falou lindo lá no grupo, mas a próxima tem que falar mais. Beijo. Beijo, gente. Boa semana. Boa noite.